Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o professor adjunto e pesquisador da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e um dos coordenadores do projeto 100 anos sem Euclides, Luiz Fernando Conde Sangeni. Muito boa tarde, professor Luiz Fernando. É uma satisfação, uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e com as pessoas que estão sempre com você nesse horário. Muito obrigado. Luiz Fernando, você é um dos coordenadores do projeto 100 anos sem Euclides, envolvendo várias universidades e instituições. Qual a importância dessa iniciativa para os estudos da memória euclidiana? Esse é um trabalho que nos dá grande alegria. Nós iniciamos esse trabalho em 2009, quando Euclides, houve o marco, dos 100 anos da morte do Euclides da Cunha. E nós começamos esse movimento no interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Cantagalo e região ali de abrangência da cidade, então envolvendo, além da minha universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma outra coordenadora do projeto é a Anabelle Loivos, que também é minha esposa, professora da UFRJ, e junto com outras instituições, com o ILTC, com a Prefeitura de Cantagalo, Secretaria de Cultura, enfim, ao longo desse tempo, nós desenvolvemos um projeto educativo e cultural para fazer com que a memória de Euclides da Cunha seja fomentada, especialmente nessa localidade do estado do Rio de Janeiro, porque Cantagalo é a cidade natal do grande escritor fluminense brasileiro que escreveu, entre outras obras, Os Sertões, que é um marco, da nossa literatura, da nossa cultura. Sem dúvida. Além de Os Sertões, que é um livro que marcou na história da literatura brasileira, publicou também Contrastes e Confrontos, A Margem da História, Canudos, Peru versus Bolívia, inclusive numa das indicações que eu fiz para a imprensa oficial, na indicação das obras a serem reeditadas, fiz a escolha pelo Contrastes e Confrontos. Então, Euclides da Cunha realmente é uma figura marcante da nossa história da literatura. Você e Anabelle é uma figura que realmente eu tenho uma admiração muito grande pelo seu talento, pela sua competência, pelo seu trabalho. Você e Anabelle lançaram recentemente uma biografia e antologia de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, Face de um Tapuia. Eu queria saber, Luiz Fernando, qual foi a inspiração para esse livro? O livro, inclusive, ele está aqui, é um lançamento recente, Foi publicado pela Nietzsche Press, na verdade um convite feito, uma coleção de autores fluminenses, e nós inspiramos especialmente nos estudantes. Essa foi a nossa grande inspiração. Então, uma biografia, não uma biografia erudita, nós temos muitas boas biografias sobre Euclides da Cunha, e foi um desafio, que tínhamos que fazer um trabalho mais curto e uma seleção de textos, e pensamos especialmente num jovem do ensino médio, num jovem universitário, que pudesse pegar o livro e conhecesse quem é Euclides da Cunha, e, ao mesmo tempo, tivesse contato com textos da obra euclidiana.
E uma outra preocupação foi também não fazer uma biografia superficial. O fato dela ser fácil, de fácil leitura, não quer dizer que a gente vá fazer um trabalho aligerado, né? Então, nós fizemos especialmente notas. Nas notas, a gente pode fazer uma leitura diferente desse texto. E aqui, nessas notas, aparece o trabalho dos pesquisadores, né? E há coisas aqui bastante interessantes, inclusive falando sobre algumas questões, inclusive a morte, né, do Euclides da Cunha, que é sempre um pouco um assunto tabu, né, para os estudiosos de Euclides da Cunha, e trazemos coisas aqui, eu diria até novas, né? Então, é um trabalho que, ao ser simples, ele não é um trabalho banal. Então, essa foi a nossa inspiração, o jovem. Certo. Eu tomei conhecimento não só da importância do livro, mas também a grande repercussão que houve no lançamento. O livro foi lançado em que local mesmo? Foi na... Nós fizemos em vários lugares. Sim. Nós fizemos esse lançamento em Bom Jardim. Bom Jardim. Primeiro fizemos em Nova Friburgo, sim, no Colégio Anchieta, depois Bom Jardim, Cantagalo, Niterói. Sim. Aqui em Niterói, onde foi o lançamento? Aqui, foi na Academia Fluminense de Letras. Fizemos também um na UERJ, em São Gonçalo. E o livro foi muito bem acolhido, está sendo muito bem acolhido. Acho que dessa coleção, que tem a pretensão de ter 12 volumes, esse é o 4º. E ele é o mais alentado, né? Porque falar de Euclides e ser breve é sempre muito complicado. Mas ele está tendo uma boa acolhida. Você falou que foi lançado na Academia Fluminense de Letras, e é bom lembrar que o Euclides da Cunha é patrono de uma das cadeiras da Academia Fluminense de Letras, hoje presidido pelo Dr. Valdemir de Bragança. É isso, né? Mesmo. Então ele é patrono não só da Academia Fluminense de Letras, como também patrono da Academia Niteroense de Letras e Cenáculo Fluminense de História e Letras. Realmente Euclides da Cunha deixou um nome. Bom, eu queria saber, Luiz Fernando, qual foi o critério utilizado para selecionar os textos da antologia? Você toca num assunto que foi delicado, né? Você, como um grande conhecedor de livros e também da obra euclidiana, você já percebeu que não foi uma coisa simples. E de fato, nós, é claro, apesar de outros escritos de Euclides, e você mencionou aí vários, os importantes, não é? Ele também tem obra poética, menor. Muitas vezes as pessoas colocam como uma coisa assim de segunda linha, né, da produção euclidiana, mas acho que isso vem mudando um pouco. E é claro que a metade da antologia nós demos uma atenção aos sertões. E depois, sim, de cada obra dessa que você mencionou, nós também colocamos uma parte, não esquecendo também de algumas poesias, de tal maneira que o leitor pudesse ter uma noção, especialmente dos sertões, mas também de outros escritos, especialmente dos escritos amazônicos do Euclides da Cunha, né? É verdade. E não foi simples, porque o formato do livro, não é? Nós não podíamos realmente ser exaustivos, ou às vezes colocar aquilo que a gente gostaria. Então a gente foi trabalhando com uma tesoura para ficar o essencial, e foi difícil. E pelo visto foi um trabalho muito bem feito, e o livro tem a apresentação do Luiz Augusto Hertal, que é o diretor da editora Nit Press, foi quem editou o livro do Euclides da Cunha, A Face de um Tapuia, né? Além do Euclides, já tinham sido publicados nessa coleção o B. Lopes, Alberto de Oliveira e também Casimiro de Abreu. É isso mesmo. Esse é o quarto volume da coleção, por sinal uma bela apresentação, né?
que foi organizado e apresentado por Anabelle e pelo nosso querido Luiz Fernando. Pois é, Parabéns gente, pela obrigado. publicação. A gente é agradecido ao dessa Luiz obra. Hertal, porque ele é que nos deu essa possibilidade ao fazer o convite, né, que muito nos honrou, muito nos orgulhou, e somos agradecidos à Nitpress e ao Luiz Hertal. E muito justo esse lançamento, essa homenagem prestada a Euclides. É verdade. Eu queria saber, Luiz Fernando, o que a obra de Euclides da Cunha tem a contribuir com as questões atuais? Eu começaria a falar, e nós estamos sentindo isso, né, o calor que faz, né, o Brasil tão grande, aqui na região sudeste, um calor, não chove. Já lá no Acre, alagamentos. Hoje vi na televisão o noticiário, e alagamento na Inglaterra, acho que no país de Gales, né? E o tempo está doido, né? Com aquecimento global, etc. Veja, lá no século XIX, Euclides da Cunha já chamava a atenção para as questões ecológicas, por exemplo, quando ele foi à Amazônia. Isso, né? no século... No final do século XIX. Ele já chamava a atenção para essas questões, claro, não o aquecimento global, né, que isso é uma questão muito atual, mas eu repito, o Euclides amazônico, a gente conhece muito o Euclides dos sertões, né, e pouco o Euclides amazônico. Então, por exemplo, sobre essas questões ecológicas, sobre um novo olhar sobre o brasileiro, um tempo em que se achava que a gente mestiça era uma gente inferior. Né? Então, o Brasil, por ser um país de muitos mestiços, muitos negros e índios, né? Era um país inferior por causa da mestiçagem que enfraquecia a raça superior, que seria a raça branca, por exemplo. Né? Isso era uma coisa em voga no tempo de Euclides da Cunha. Mas o Euclides da Cunha dá uma mexida nisso, né? Apesar dele ser filho do seu tempo, das ideias do seu tempo, mas ele dá uma mexida nisso. E uma expressão que sempre é usada, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Há uma razão para ele dizer isso, né? Que é uma nova forma de compreender, especialmente o sertanejo, o brasileiro, o mestiço. Perfeito. É bom lembrar que até que Euclides da Cunha dá nome à fundação aqui na Universidade Federal Fluminense. Foi escolhido o nome de Euclides devido à importância do Euclides. Luiz Fernando, por que os sertões de Euclides ocupam um lugar central na história da literatura brasileira? Gostaria que você nos respondesse essa pergunta. É verdade. Por que ocupa assim um lugar de destaque, né? O Euclides ele foi pioneiro num modo diferente de ver o Brasil, né? Especialmente o Brasil, até hoje, ele é muito voltado ou para a Europa, para os Estados Unidos hoje, né? Para onde as pessoas vão passear, e nós estamos de costas para o próprio Brasil, do interior ou dos sertões, como também, muitas vezes, estamos de costas para a América Latina. E, veja, enquanto as pessoas queriam ir a Paris, Euclides da Cunha pediu para ir para a Bahia, para o sertão da Bahia, depois pediu para ir para a região amazônica, né? Ele dizia que aquela visão do Brasil, da Rua do Ouvidor, era a pior, né, que se podia ter. Então, nos sertões, Euclides da Cunha tem uma visão inovadora, apresentando um Brasil que o Brasil não conhecia, eu vou dizer, ainda não conhece muitas vezes. Né? Então, temos aquela ideia do Brasil do litoral e o Brasil dos sertões, né? Onde não chega o Estado, onde não chega a educação, onde a cultura que nós temos não chega, esse Brasil abandonado, esse Brasil que fica esquecido, esse Brasil que fica insulado. Né? Então, e além de certa forma, eternizar uma outra visão sobre aquele acontecimento terrível,
de Canudos, né? E como ele disse, Os Sertões são um livro vingador, para mostrar um outro lado da história. Se não fosse Os Sertões, a gente teria aquela visão oficial sobre a Guerra de Canudos e, graças a Euclides, nós temos uma outra visão daquela guerra fratricida, né, de brasileiros contra brasileiros. Interessante. O Euclides da Cunha foi um escritor brasileiro dos mais biografados. Tem um trabalho do Silvio Rabelo, do Modesto de Abreu, Estilo e Personalidade de Euclides da Cunha. Leandro Tocantins também focalizou o Euclides. Então, Euclides foi um escritor bastante estudado, pesquisado e biografado por muitos, né? Bom, como fazer, Luiz Fernando, como fazer chegar a obra euclidiana às novas gerações e aos estudantes das escolas? Como fazer? Esse é um grande desafio, né? Um enorme desafio. Eu penso que você pegar Os Sertões, quem já pegou para ler, sente uma dificuldade, né? Especialmente por causa da linguagem que Euclides da Cunha utiliza, né? Muitas vezes a gente tem que ir com um dicionário para entender uma série de palavras. Isso muitas vezes repele, né, o leitor. E especialmente nós estamos num tempo que a leitura é uma coisa complicada, especialmente para o jovem, né? Então, uma das iniciativas do projeto 100 anos sem Euclides é exatamente como aproximar o Euclides da Cunha dos jovens. E nós utilizamos a arte, a música, a brincadeira, a história em quadrinho, uma série de recursos muito interessantes, né, para que ele reelabore, não é, o próprio Euclides, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma oficina em que se pegava recortes de jornal, de revista, né? E a gente reestilizava o Euclides. Como é que ele seria hoje? Né? Uma brincadeira, né? Uma atividade lúdica de arte, e com isso o Euclides vai ficando mais familiar, né? Mais próximo, e aí a gente começa então a fazer uma introdução do jovem, da criança, né? Nos temas euclidianos, porque muitas vezes o Euclides ficou esquecido, está esquecido, né? Eu acho que ele tem muito a contribuir. Sim, e é um autor fluminense brasileiro fundamental para a gente entender o Brasil. Fala-se muito no Euclides de Canudos, mas pouco se conhece do Euclides amazônico. O que você destacaria, Luiz Fernando, nesta outra parte da obra euclidiana? O Euclides amazônico, ele é muito importante também. E é pena que, com a morte precoce do Euclides, ele não pôde terminar o projeto, porque ele tinha um projeto de um outro livro, que eu penso que pela maturidade talvez fosse, talvez até num nível, né, de amadurecimento maior do que Os Sertões. E é interessante que aquele sertanejo que ele encontrou lá no interior da Bahia, ele vai encontrar no Acre, especialmente o cearense. A seca, a pobreza, a fome fez com que muitos nordestinos fossem para o Acre para trabalhar nas fazendas de borracha. E, como ele dizia, pagavam para serem escravizados, né? Pagavam a passagem, pagavam pela comida que tinha que ser comprada lá na venda do dono da fazenda, e pagavam, portanto, para serem escravizados e nunca conseguiam saldar as dívidas. Quem fugia, não dava para fugir, como é que você foge da floresta amazônica? Né? Então, ele encontrou essa verdadeira escravidão do sertanejo
né, lá no Acre, no meio da floresta amazônica, né? E ele chama a atenção de tudo isso, daquela natureza exuberante, que parece que ainda não está pronta, né? Um verdadeiro deserto verde, né? Então, é um tema muito interessante, muito cativante, que precisava de um outro programa para a gente falar, sabe? Luiz Fernando, acredito que um dos textos mais belos de Euclides da Cunha seja o conto Judas as Veros. Isso. Eu queria saber qual o seu significado. A gente estava falando e você toca realmente num texto muito interessante, o Judas as Veros, baseado numa lenda, né, do judeu errante, que Judas não morreu, né, não se enforcou, né, e o castigo de Judas foi ficar errante, nunca morrer, né? Então ele usa essa lenda e escreve uma das páginas mais lindas, falando sobre a malhação do Judas, né? Que é um hábito que a gente tem, né? No sábado de Aleluia. E como é que eles fazem? Eles pegam e fazem um boneco, um Judas, vestem como um seringueiro, amarram num bote, fazem descer o rio, e lá nas curvas dos rios as pessoas ficam à margem atirando naquele desgraçado, naquele Judas, que é exatamente feito como seringueiro, né? Como se ele se vingasse de si mesmo por ter se enrascado naquela situação, né? Então, são páginas, são poucas páginas, mas de um primor excepcional. Luiz Fernando, há alguns anos atrás, visitei o município de Cantagalo e também estive na casa de Euclides da Cunha, por uma solenidade, por sinal uma belíssima solenidade, uma homenagem a Euclides. Eu queria saber como é que está hoje aquele importante espaço cultural de nosso estado. É um dos poucos equipamentos culturais daquela região, da cidade, talvez tem dois, um é esse, é o mais antigo. Mas é uma tristeza, porque apesar do nosso ponto de cultura funcionar lá dentro, desde o incêndio da Boate Kiss, quando o Estado interditou todos os equipamentos de cultura para uma vistoria do Corpo de Bombeiros, se adequar às normas, até hoje isso não aconteceu lá. E a casa está fechada e nós vemos assim um descaso, né, das autoridades de cultura do nosso Estado. Estão fazendo uma tentativa de transição da casa para a Prefeitura Municipal de Cantagalo, mas um processo muito moroso, e isso tem deteriorado a casa, enfim. Não é uma coisa muito boa e nós esperamos que em breve esse processo de municipalização aconteça e aquele centro volte a ser utilizado pela população. Torcemos para que isso aconteça devido à importância daquele espaço. Eu acho que o nome de Euclides da Cunha deva ser zelado e todos nós aqui, né, vamos torcer para que essa seja rapidamente solucionada. Nós esperamos que sim. Luiz Fernando, considerações finais. Bom, falar sobre Euclides da Cunha quase vira uma missão, né? Para nós que estudamos o Euclides, para alguns às vezes é até quase uma religião, né? Mas eu agradeço muito a possibilidade de falar de Euclides, de apresentar o trabalho que nós fazemos, eu e a Anabelle, uma série de outros parceiros e instituições parceiras. Perfeito. Eu quero felicitar não só o Luiz Fernando, como também a Anabelle Loivos pela publicação desse trabalho, sou uma brilhante figura da história da literatura brasileira. Agradecemos a presença de Luiz Fernando Conde Sangeni, professor adjunto e pesquisador da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né, aqui em nosso programa.
Agora um ligeiro intervalo e retornaremos para a apresentação do segundo bloco. Até já. O pintor niteroense Antônio Parreiras é um dos mais importantes artistas brasileiros entre o fim do século XIX e o início do século XX. Inaugurado em 1942 na cidade de Niterói, sua casa e ateliê se transformou no Museu Antônio Parreiras. E para comemorar os 72 anos do museu e os 154 anos de nascimento de Parreiras, foi organizada uma exposição no Museu do Ingá, para apresentar um panorama do acervo do artista e contar um pouco mais da sua história. O evento contou ainda com uma tarde de homenagens ao pintor, com direito à música e poesia. Ele foi um dos maiores paisagistas brasileiros, né? Um pintor que interpretou e vivenciou a paisagem brasileira, né? Na dimensão territorial desse nosso país, né? Continental. Parreira, diferentemente, ele quer trazer a ambiência e a grandiosidade da mata brasileira, das florestas brasileiras, das praias virgens, né? Da riqueza e da beleza natural do nosso país. Então, essa exposição aqui, além de apresentar a obra do pintor Antônio Parreiras, que é a base do acervo do Museu Antônio Parreiras, traz também uma amostra dessas obras de arte estrangeira e brasileira de contemporâneos de Parreiras. De modo que o importante é a gente chamar a atenção para o fato de que o Museu Antônio Parreiras ele pode ser caracterizado como um museu da arte no Brasil na virada do século XIX para o XX, a partir das obras do próprio artista Antônio Parreiras, mas também de muitos dos seus contemporâneos, brasileiros e estrangeiros, e também de outros sujeitos importantes para o sistema de arte, o papel do Estado e o papel dos colecionadores. O Museu Antônio Parreiras foi o primeiro museu de arte do estado do Rio de Janeiro e o primeiro a ser dedicado a um só artista. Localizado no bairro do Ingá, em Niterói, o museu abriga obras, livros e objetos que pertenceram a Antônio Parreiras, além de coleções de arte brasileira e estrangeira. Atualmente, o museu está fechado para o público, devido a obras de restauração e readequação dos espaços. Essa exposição justamente quer trazer um pouco para a população de Niterói, né, para os jovens que justamente não estão podendo visitar o Museu Antônio Parreiras, que está fechado à visitação, mas que continua aberto a pesquisadores, para que esses jovens, essas crianças, essa geração não perca contato com essa importante vertente artística e esse importante artista brasileiro, que é orgulho da cidade de Niterói e da população de Niterói. Quem compareceu ao evento pôde realizar uma visita à exposição e conhecer um pouco mais das pinturas de Parreiras e de seus contemporâneos, além de entender mais da história do artista e de seu museu. Puderam ainda assistir à apresentação da artista Lucília Dansley, que fez a leitura das poesias dedicadas a Parreiras, e também de Cahiers Milfon, que com voz e violão transformou a poesia em música. Muitos neste infinito de verdura verão que o próprio coração fulgura, verde, verde ao clarão das ilusões guerreiras. Após um ligeiro intervalo, retornamos para a apresentação do segundo bloco do programa Grupo Mônaco de Cultura, onde temos a alegria de receber como convidado o jornalista e notável declamador, considerado um dos mais importantes aqui de nossa cidade, Gentil da Costa Lima. Boa tarde, Gentil. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso programa. Alegria minha, honra e, para que não dizer, satisfação imensa em estar mais uma vez aqui no programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, e vim aqui hoje, fui convidado anteontem, né? E vim aqui hoje para declamar algumas poesias dos autores fluminenses que tanto engrandeceram o nosso solo e a nossa pátria, né? Bom, neste segundo bloco,
do programa homenageia 5 poetas brasileiros que são patronos de instituições literárias aqui do município de Niterói. Vamos homenagear 5 poetas. São eles Casimiro de Abreu, que é patrono da Academia Fluminense de Letras, da Academia Niteroense de Letras e Cenáculo Fluminense de História e Letras. Castro Alves, patrono do Cenáculo. Machado de Assis, patrono do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Raimundo Correia, também patrono do Cenáculo. E Euclides da Cunha, patrono não só da Academia Fluminense de Letras, como também da Academia Niteroense de Letras e Cenáculo Fluminense de História e Letras. Por isso, nós temos como convidado um dos nossos mais importantes declamadores aqui da cidade, que é o Gentil. Gentil, o que você poderia nos falar a respeito de Casimiro de Abreu e declamar os seus poemas? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Casimiro para o final, porque o Casimiro... Vamos começar com o Castro Alves? Não, vamos começar com Euclides, porque Euclides da Cunha. já tivemos uma aula agora com Euclides. Então, eu queria que você falasse sobre Euclides da Cunha. Eu não vou... O que você poderia falar sobre o autor dos Sertões? Eu não vou falar da biografia de Euclides, porque o entrevistado que me antecedeu falou sobre a história dele, dos sertões, falou sobre toda a vida de Euclides. Mas, para não deixar Euclides sem ser poeta, porque ninguém conhece Euclides como poeta. Então, eu vou recitar aqui, uma poesia que ele escreveu em 1884, depois que ele tinha percorrido os sertões, né? Então, vamos à poesia para ver se a gente exalta Euclides como poeta. A cruz da estrada. Se vagares um dia nos sertões como hei vagado, pálido, dolente, em procura de Deus da fé ardente, em meio das solidões, se fores como eu fui, lá onde a flor tem o perfume e a alma inebriante, lá onde brilha mais que o diamante a lágrima da dor, se sondares da selva a entranha fria, onde dos cipós da relva extensa, nossa alma embala a crença. Se nos sertões vagares algum dia, companheiro, hás de vê-la, hás de sentir a dor que ela derrama, tendo um mistério aos seus pés de um negro drama, tendo na fonte o raio de uma estrela. Quantas vezes a encontrei levando calma a Deus entre os espaços do desgraçado, ali tombado, a alma que tirita, quem sabe, entre os seus braços. Se a onça a vê, lhe oculta a áspera ferrenha, garra, escremece, para, fita, roja-se, recua trêmula e fascinada, arroja-se entre as sombras da brenha. E à noite, a treva, quando aos céus ascende e acorda lá a luz, sobre os seus braços frios, nus, tecidos de astros embrial estende. Nos gélidos lugares em que ela se ergue, nunca o raio estala, nem pragueja o tufão, mas há de encontrá-la, companheiro, se por acaso um dia nos sertões vagares. Esta é uma poesia escrita em 1884, de autoria do cantagalense Euclides da Cunha. E quando eu falo em cantagalo, eu me lembro de Edmo Rodrigues Lutherbach, que também era um biógrafo, né?
do Euclides. Era um dos grandes conhecedores da da vida e obra de Euclides da Cunha. De Euclides da Cunha. Agora vamos passar para o Castro Alves, né? Castro Alves foi um outro poeta de... O Castro Alves, a obra do Castro Alves, mais importante foi Navio Negreiros. Este Navio Negreiros correu o mundo, entendeu? Castro Alves, que nasceu em Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, na Bahia, né? 14 de março de 1847, faleceu em Salvador em 6 de julho de 1871. Mas não vamos fazer... Vamos focalizar o Navio Negreiro. Vamos focalizar mais uma certa parte do Navio Negreiros, porque Navio Negreiros, eu ficava aqui mais de 1 hora falando sobre Navio Negreiros, então eu vou escolher aqui, não escolhi ainda, culpa minha mesmo, mas vou escolher aqui uns trechinhos e passar para frente para ver se a gente homenageia também o nosso Castro Alves, né? Poeta dos escravos, com esta poesia. Navio Negreiros. Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinca o luar doirada borboleta, e as vagas, após eles correm, cansam como turba de infantes inquietas. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardências constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, 2 infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Mas qual dos dois é o céu? Qual dos dois é o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das vibrações marinhas, veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam nas vargas as andorinhas. De onde vem? De onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar. Em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz minha brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas, sem fim, boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelos céus dos 4 mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pêlagos profundos. Esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa, o vento que nas cordas assovia. Por que foges de mim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-se a esteira que semelha no mar, doido cometa. Albatroz, águia do oceano, tu que dormes nas nuvens entre as vagas, sacode as penas, Leviatã do espaço. Albatroz, dá-me as suas asas. Vamos um pouco mais para frente, porque senão... Então, espera aí. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei dos mares tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós, mas que rir
calmo da turba que excita a fúria do algoz. Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga, a pressa resvala como um cúmplice fugaz. Perante a noite confusa, dizei-o tu, severa musa, músila, musa, libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expousa a luz, onde voa em campo aberto o tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que, como os tigres mosqueados, combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Pularemos. Então, vamos agora... Vamos terminar. Auriverde pendão de nossa terra, que a brisa do meu Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade, após a guerra, foste hasteados dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pêlago profundo. Mas é infâmia demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo fecha a porta dos seus mares. Eu quero dizer o seguinte, que se tivesse que recitar essa poesia sem ler, eu ia recitar. 2 horas, 3 horas. Mas deu para a gente homenagear o Castro Alves, o nosso grande poeta dos escravos. Perfeito. Vamos passar agora para outro poeta que é patrono das academias de letras e que muitos não o conhecem como poeta, e sim como romancista, Machado de Assis. Machado de Assis, autor de Machado de Assis. Traço biográfico, Zé Maria Machado de Assis, é da cidade do Rio de Janeiro, dos séculos XIX e XX, pais humildes, vida pobre. Machado de Assis viveu ao ar livre, dizem, vendedor de doces, auxiliar de igreja, tipógrafo da imprensa oficial, balconista de livraria, onde editava o jornal A Marmota. Quando Machado começou a escrever, ele escrevia no Marmota. Por fim, foi funcionário da Secretaria de Agricultura, teve a vida sem atritos, indiferente à política, burocrata zeloso, afastado, tímido, homem de profundas reflexões, dos fundadores da Academia de Letras e seu primeiro presidente. Perfeito. Casa Machado de Assis, Exatamente. que é... Então... Um poema do... Um poema. Carolina. Este soneto, o Machado escreveu junto ao caixão da esposa que tinha falecido, Carolina. Então, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e verei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez da nossa existência apetecida e num canto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e hoje, mortos, nos deixa e separados. Se tenho nos olhos mal feridos pensamento de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. E o Machado escreveu isso em cima do caixão de Carolina. Tem outro dele aqui, não sei se dá para ler. Eu acho que melhor, vamos passar para o Raimundo Correia, que foi um outro poeta também marcante, né? E que é patrono da Academia de Letras. Academia. Eu não vou... Das Academias de Letras. Citar
a vida dele, não. Ele nasceu a bordo de um navio em São Luís, na Baía de Mangúcia, nas costas do Maranhão, dia 13 de maio de 1860. Faleceu em Paris em 13 de setembro de 1960. Ele foi Raimundo Corrêa foi patrono aqui de várias instituições literárias. instituições. Então, um poema para a gente homenagearmos o Raimundo Corrêa. Foi a obra, o poema dele, muito importante. Mal secreto. Se a cólera que espuma, se a dor que mora na alma e destrói cai da ilusão que nasce, se tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Mal secreto, de autoria do Raimundo Corrêa. Outro nome, poeta, né, que marcou na história da literatura brasileira foi Raimundo Corrêa. E vamos agora focalizar o quinto e último patrono, que é o Casimiro de Abreu. Casimiro José Marques de Abreu nasceu em Barra de São Paulo. A vida do Casimiro é a coisa mais bela do mundo, porque ele ajudava o seu pai numa empresa que o pai dele tinha aqui em São João da Barra, não? São João da Barra, não? Aqui Barra de São João. Barra de São João, aqui em Casimiro de Abreu. Então, ele nasceu lá na Barra de São João, 4 de janeiro de 1939, e faleceu 18 de outubro de 1960. Teve os primeiros estudos, Nova Friburgo, o pai colocou no comércio, mas ele queria era poesia. Então, para homenageá-lo, nós vamos recitar. O que eu quero dizer aos telespectadores, que eu estou lendo, mas se precisasse declamar, eu declamo porque... Então pode se declamar, então, seria interessante declamar. Então. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes a flor. O mar é um lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor, que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquele estranha alegria, naquele imenso folgar. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, com a camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, eu ia colher as pitangas, trepava para tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, de minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, aquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Linda, é um dos poemas mais lindos da história da literatura brasileira.
Casimiro de Abreu, com meus 8 anos, um poeta que morreu prematuramente, com 21 anos de idade. É um nome também que marcou e marca até hoje. Marcou, marca e marcará. Sempre, eu costumo dizer que esse poema é um hino. É um hino. Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Mas ele tem outros. Eu gostaria de focalizar, de homenagear um poeta que é ocupante das Academias de Letras de Niterói, que é o nosso querido, nosso ídolo, Luiz Antônio Pimentel. O que você poderia... E ele estará no próximo mês de março, completando 102 anos. Você poderia declamar um haikai do nosso querido Pimentel? Vamos lá. Pimentel é o nosso guru, é o nosso poeta maior, 102 anos de idade, vai fazer agora no dia 29 de março, é isso, mano? De 29 de março. E é meu ídolo, é meu professor, é meu amigo, meu irmão. Felizmente, a idade dele já não dá para que ele possa fazer muito mais. Mas ele tem uma obra tão vasta, Mônaco, tão vasta. Qualquer livro da literatura de Niterói, principalmente, tem que falar com Pimentel, tem que ter ali um pedacinho da alma e do coração do meu amigo Pimentel. Ele é um pouco... É a história de Niterói. Ele é a história de Niterói. Mas eu guardei alguns haikais que ele me ensinou a gostar, a gente conversava muito, essa coisa toda. Então, vamos lá. Perguntaram ao Pimentel, o que é um haikai? Ele respondeu, é o cintilar das estrelas num pingo de orvalho. Outro haikai. Paz, forte em ruínas, e na boca de um canhão, um ninho de pássaros. 3. De asas abertas, um urubu agasalha os seus filhotes brancos. Olha que sutileza. Ouve-se um estrondo. Rio e o mar batem de frente. É a pororoca. Iguaçu na bruma. O rio se desfaz em rendas pelo vale abaixo. Este é o nosso Luiz Antônio Pimentel. Eu vou apresentar aqui alguns aforismos de Luiz Antônio Pimentel. Primeiro, Deus fez a mulher e ela, com sua perfeição, consagrou a obra de Deus. Segundo, o amor pode ser silencioso como o dos peixes ou estrepitoso como o dos gatos. Terceiro do Pimentel, ir ao circo é visitar a própria infância. E a quarta do Pimentel, a palmeira é a girafa dos vegetais. Vamos agora passar para... O Leir Moraes? O Leir Moraes, que é um outro... Vamos acelerar um pouquinho, porque estamos na hora. Vamos. Leir Moraes, meu amigo, trabalhou comigo na agência Fluminense Informações, hoje está lá em Rio Bonito, doentinho, essa coisa toda. Tem uma série de livros publicados, mas eu tirei aqui um poema para recitar, vamos ver se a gente acelera. Disse-me um dia o beija-flor da Vargem, acha bonito o meu voo circular que exalta as muitas cores da plumagem de minhas asas, leptas no ar? Disse-me o vento suave das campinas, vê a pureza em meu sussurro, amigo, o marolar das águas cristalinas e quanto de bem existe no ar que eu abrigo? Disse-me o cedro no verdor da serra, gosta de mim, de minha sombra, do meu porte, de minhas folhas enfeitando a terra, resistindo o temporal mais forte? Disse-me o mar, rolando pela areia, sabe que em mim habitam muitos seres e que eu não sou só o canto da sereia, mas fonte permanente de prazeres? A voz do homem a tudo respondeu, matem o beija-flor, matem o cedro, o mar, o vento e tudo mais que a terra deu, pois em progresso eu quero transformar. Então calou-se toda a natureza
a prantear-se em chuva ressentida. E o homem, sem dar razão da beleza, esqueceu que matava a própria vida. Este é o Leir Moraes, que a gente conhece, poeta dos melhores. E um outro Outro poeta é Sávio nosso Soares, aqui é o Sávio Soares de Souza, que é Sabe, outro meu ocupante. professor, meu amigo, meu irmão, tem também uma bagagem literária das mais abrangentes, eleito intelectual do ano pelo Grupo Mono de Cultura, agora no ano de coisa. E eu homenageei o Sávio Soares de Souza com uma poesia que ele me pediu, Vitória Incerta. O amor urgiu tão caprichosamente a teia que havia de enredar-me, que eu nem sei como possa libertar-me de um inimigo assim, tão persistente. Busco evitar-lhe o ardil, e por mais que eu intente o coração, trago em constante alarme meios com que de pronto me desarme, encontra-os o ladino facilmente. Resisti quando quis ou quanto pude, mas afinal derrota pressentido, porque a minha esperança não me ilude. Vou entregar-me ao inimigo amor. Quem me dirá depois, meu caso ouvindo, que eu não ganhei, não sendo o vencedor? Essa é Beleza, meu gente. amigo. Então, nós homenageamos 8 poetas, 5 patronos das academias de letras de instituições culturais de Niterói e também 3 atuais ocupantes dessas instituições. Por sinal, 3 figuras brilhantes, que é o Sávio Soares de Souza, Luiz Antônio Pimentel e Leir Moraes. Gentil, considerações finais. Eu, bastante emocionado em ser convidado para homenagear esses poetas fluminenses. Muito honrado, agradeço ao Grupo Mono de Cultura e, quando quiser, o amigo está às ordens. Perfeito. Bom, despeço-me agradecendo a presença do jornalista e notável declamador Gentil da Costa Lima, aqui em nosso programa Grupo Mônaco de Cultura, e aos distintos telespectadores. Até a próxima semana e muito obrigado a todos.